do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Até aí só. O que vai ser pregado aqui nesta noite é o mesmo que eu apregoei pela manhã. A palavra que o Senhor me concedeu, ela se encontra no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e no capítulo 4. Na sua casa você pode fazer a leitura melhor e ver se tudo aquilo que eu vou falar aqui está de conformidade com a palavra do Senhor. Talvez eu tenha aqui pessoas que nunca leram o livro de Oséias. E eu quero que você preste bastante atenção para você entender aquilo que Deus quer nos mostrar nessa noite. A palavra do Senhor, ela nos diz que Oséias é um escolhido do Senhor. Oséias, ele é um escolhido do Senhor para ser um profeta do Senhor. Conhecido como um dos profetas menores. Por causa do seu tamanho, não. Por causa do período a qual ele profetizou. Foi menos do que os demais. Mas isso não faz da palavra de Deus menor ou menos poderosa. Não, ela continua sendo a mesma. A palavra do Senhor também me diz que Oséias significa salvação. Então Deus tem um propósito através da vida de Oséias. Eu quero muito da sua atenção para você entender a forma como Deus vai usar Oséias. Quando eu vou estudar sobre Oséias, eu descubro que nessa época Oséias está com 30 anos. Eu descubro também que o pai de Oséias, ele foi um daqueles que também profetizou no período do profeta Isaías. Então eu entendo que Oséias veio de uma família onde conheciam ao Senhor e também eram instrumentos da mão do Senhor. Para quem não sabe, Oséias também veio da tribo de Issacar. Promessa de Deus sobre aquela tribo. A palavra do Senhor me diz que diferente dos demais profetas, o Senhor vai usar Oséias. Ouça isso. Profeta de Deus é aquele que fala do céu para a terra. Eu vou repetir. Profeta que é de Deus, fala do céu para a terra. Quem fala da terra para o céu é sacerdote. Profeta fala do céu para a terra. Então o que eu estou querendo dizer? Que homem e mulher de Deus que tem o dom profético, ele não profere palavras da terra para a terra. Não entendi, pastor. Homem que é homem de Deus e mulher de Deus, ele não fala de si mesmo, da sua vontade, do seu querer. As adivinhações, vou dizer assim, ou visões, ou revelações, não são segundo o seu querer, o seu efetuar, o seu achismo, o seu sentimento, não são segundo os seus sonhos, nem os seus desejos. Homem que é homem de Deus, mulher que é mulher de Deus, embora tenha desejo, ele entende que o maior propósito é o de Deus e não o seu desejo. Eu vou repetir: profeta que é profeta de Deus, fala do céu para a terra. Profeta que não é de Deus, fala da terra para a terra. Agora quem fala da terra para o céu é sacerdote. Então quando Deus vai chamar Oséias, Ele vai chamar Oséias para falar coisas de Deus para o povo de Deus. Coisas de Deus para o povo de Deus. E a Bíblia vai me dizer algo. Que diferente dos demais, o Senhor vai usar Oséias com a sua própria vida. Preste bem atenção, querido. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor vinha sobre os profetas, assim eles falavam: assim diz o Senhor. Oséias não foi assim. A Bíblia me diz que o Senhor veio pela primeira vez e falou a Oséias dizendo: vá a um prostíbulo, pegue uma prostituta e case com ela. Quando o Senhor chama Oséias e vai falar a Oséias, Ele não vai dizer: Oséias, fala para o meu povo assim, assim diz o Senhor. Não.
O Senhor falou para Oséias: eu quero que você pegue uma mulher adúltera e case com ela. A Bíblia diz então que Oséias sai. E saindo Oséias, ele vai a um prostíbulo. E indo a um prostíbulo, a Bíblia me diz que Deus, preste atenção, vai dar a Oséias as condições de escolher uma daquelas mulheres que estavam lá no prostíbulo. Ele poderia escolher a mulher que estava no prostíbulo, mas ele não poderia deixar de fazer aquilo que o Senhor ordenou. Agora vamos contextuar. Oséias está com 30 anos de idade. Oséias vem de uma família profética. E o que seus pais estão esperando? Que Oséias vai casar com uma das filhas de um profeta. O que os pais de Oséias poderiam esperar? Esperar que Oséias teria uma esposa que o auxiliasse no ministério. Uma mulher de oração, uma mulher de consagração, uma mulher separada, uma mulher sábia que edifica a casa. Porém, a palavra do Senhor vai me dizer que a ordem do Senhor é que ele vá a um prostíbulo. E indo ao prostíbulo, ele pega então uma adúltera, uma prostituta. A Bíblia diz que ele vai, e indo, ele vai escolher segundo o seu gosto. Deus permite ele olhar e ele escolher segundo o gosto dele. Porém, era uma prostituta. A Bíblia diz que ele olha e olhando, ele vai escolher. E quem ele vai escolher? Vai escolher Gomer. Vou repetir. Ele olha e olhando ele vai escolher uma. E escolhendo uma, ela tem um nome. O nome dela é Gomer. Para quem não sabe, Gomer é filha de um oficial do templo. Provavelmente, não posso afirmar, por ele ser um oficial do templo, provavelmente esse homem ensinou a sua filha o caminho. Conhecia ela as leis, conhecia ela os mandamentos, mas ela procurou não obedecer o ensinamento que o pai, que provavelmente a mãe deu. Ou seja, se permitiu se envolver com as coisas do mundo a ponto de desviar-se do caminho. E aonde ela vai parar? Isso é a história que diz. Aonde ela vai parar? No prostíbulo. O que ela vai fazer? Ela vai se vender. O que ela vai fazer? Vai usar o corpo dela para ganhar dinheiro. Mas a ordem de Deus para Oséias é: vá e pegue uma prostituta. Fico eu agora pensando como Oséias: Senhor, o Senhor me chamou para me ser profeta do Senhor. E pelo que o Senhor está dizendo para mim, é de forma diferente. O que o Senhor está dizendo para mim é que a minha vida vai ser a própria profecia. Agora, Senhor, imagina eu, com 30 anos de idade, ouvindo o Senhor falar comigo. E agora eu chego diante dos meus pais: vem comigo, você vai ver o que vai dar. Eu chego diante dos meus pais e digo para eles: olha pai, olha mãe, eu vou casar. Já se fazem 30 anos. O pai, quero eu acreditar, e a mãe ficaram felizes. Não, meu filho, glória a Deus. Você vai casar, aleluia. É promessa de Deus na sua vida, que maravilha. Fico eu imaginando o pai e a mãe perguntando: qual é o nome dela? É de qual tribo que ela é? É da nossa tribo de Issacar? Ei, ela é filha de quem? Qual é o dom que ela tem? E ele vai dizer: não pai, não mãe, o Senhor me ordenou aí num prostíbulo, pegar uma prostituta e casar com ela. Mãe, Deus falou, mãe. E sabe por que Deus falou, mãe? Porque o meu nome tem um significado. Significado é salvação. Então eu estou tipificando Deus, mãe. E Gomer é o povo de Deus. Deus está mandando eu escolher, mãe, uma prostituta que Ele escolheu para mim, mãe. Não fui eu, Ele que escolheu. E a palavra do Senhor diz: não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Enquanto Oséias tipifica Deus, nós somos Gomer.
Um povo que desvia do caminho do Senhor, das leis do Senhor, dos estatutos do Senhor, se envolve com as coisas do mundo e quando pensa que não, se prostitui, adultera, abandona Deus, não honra mais com o Senhor. A Bíblia diz então que Oséias comunica aos pais, mas a Bíblia não relata que os pais a recusam, não. A Bíblia me diz que ele casa. Vou repetir. A Bíblia diz que Oséias casa com Gomer. E a Bíblia me diz que eles vão se relacionar como marido e mulher. E aqui eu vou abrir um parênteses para você entender, porque são coisas que chegam no gabinete pastoral. Você que é casado, tem que dar a devida benevolência à sua esposa. Ei marido, você também tem que dar a devida benevolência à sua esposa e a esposa ao marido. O que eu tenho de problema em relacionamento aqui de casal, porque um não dá devida benevolência ao outro, meu Deus do céu. Só que a Bíblia diz que Oséias não. Oséias ama, Oséias gosta. E Oséias vai deitar com a sua esposa, e deitando com a sua esposa, ela vai ter um filho. Ela vai ter um filho primeiro. E a Bíblia vai nos dar o nome dele, está escrito. Está aí, vamos ler. Versículo 4, 1:4. Então o Senhor disse a Oséias, olha só, além do Senhor escolher a mulher, Oséias não pode nem pôr um nome no filho, é Deus quem escolhe. Olha o nome. Disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel. Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastias de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Vou repetir, e darei fim ao reino de Israel. Quando nasce a criança, quero eu acreditar que Oséias pensou, Deus agora vai me honrar. Deus agora vai fazer espalhar o meu nome. A minha família vai ser grande. Deus agora vai ser espalhado através de mim. Sabe por quê? Porque Israel significa espalhar. Eu espalharei. O Senhor está dizendo para Oséias, Oséias, a sua vida, o seu casamento vai mostrar para o meu povo o que eu irei fazer com eles. O que eu vou fazer com eles, Oséias, é espalhar cada um deles. Cada um deles. A Bíblia diz então, que ele novamente vai se relacionar. E se relacionando, vai vir mais um. Mais um filho. Mais um, vamos ler, está escrito. Versículo 6. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Agora é uma filha. E deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Lo-Ruama. Dê-lhe o nome de Lo-Ruama. O Senhor está dizendo, Oséias, eu quero que você dê um nome a essa menina de Lo-Ruama. Sabe por quê, Oséias? Porque o significado desse nome é desfavorecida. No hebraico, sabe o que significa? Desgraçada. O Senhor está dizendo, olha Oséias, esse filho que nasceu do seu amor com Gomer, é um desfavorecido. Sabe por quê? Porque é desgraçado. E sabe o que é desgraçado? Desgraçado é deixar a graça. Esse povo aí que eu amo, pelas suas escolhas, saiu da graça. E pelas suas escolhas, através dos seus prazeres, serão espalhados. Mas eu quero que você, Oséias, diga com a sua vida, que embora eles tenham me traído, embora eles tenham praticado adultério contra mim, embora eles tenham me abandonado,
me desonrado, eu jamais deixei de amá-los. É por isso que eu estou te usando, Oséias, porque embora o povo esteja dessa forma, eu estou mostrando a você o que eu passo, o que eu sinto. Deus chamou Oséias, para Oséias sentir o que Deus sente, e passar o que Deus passa, quando nós o traímos, quando nós o abandonamos, quando nós esquecemos daquilo que Ele fez para nós. Ei, meu lindo, a Bíblia diz que Gomé era uma prostituta. Oséias pega Gomé, coloca dentro da sua casa. Oséias dá comida, Oséias dá vestimenta, Oséias dá carinho, Oséias dá amor. Deus honra com o filho, mas a Bíblia me diz que agora, mais uma vez, Gomé vai virar as costas para os Oséias. E assim são muitos na igreja. Não era nada, era igual eu, lamaçal do pecado, até que um dia ouviu a palavra, e ouvindo a palavra saiu do lamaçal do pecado, porque um Deus santo e justo aceitou o pecador. Ele deu comida, o Senhor também nos dá. A Bíblia diz que deu vinho, deu azeite, deu trigo e deu roupa, linho finíssimo. É o que Jesus deu para nós. Deu comida, deu linho, deu azeite. Só que a palavra do Senhor está dizendo que Gomé não reconheceu. A Bíblia diz que Gomé vai voltar para o prostíbulo. Ei, a Bíblia diz que Gomé vai voltar para os seus amantes. Ei, Deus está falando conosco. Gomé está voltando para os seus amantes, e algo vai agravar. E o que vai agravar? Que ela não só vai apenas voltar, ela vai engravidar do dono do prostíbulo, do cafetão. E ela agora está grávida. Por quê? Porque ela não reconheceu aquilo que Oséias fez. E assim são muitos. Não reconhece o que o Senhor fez. E quando nós não reconhecemos aquilo que o Senhor faz, nós deixamos os prazeres do mundo nos envolver de tal maneira que nós abandonamos ao Senhor, adulteramos contra o Senhor, ei, traímos o Senhor e nos distanciamos do Senhor. Sabe por quê? Por causa dos prazeres da carne. Gomé não reconheceu, e assim são muitos, sabia? Não reconhece que é Deus que deu a casa, que é Deus que deu o carro, que é Deus que deu o trabalho, que é Deus que deu o filho, que é Deus que deu a comida, que é Deus que deu a esposa, é que Deus deu a vestimenta. É Gomé, está escrito. Vou ler, está escrito. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: ela não reconheceu que fui eu. Ela não reconheceu que fui eu, que lhe deu o trigo, que lhe deu o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata. Ei, ela não reconheceu. Pessoas hoje na igreja não reconhecem que é Deus, reconhece a força do braço, reconhece a sabedoria, o conhecimento que o próprio Deus deu, mas não reconhece que é Deus, que a Bíblia diz que se do alto não for concedido, nada acontecerá. Nada. Pode ter diploma, pode formar em bacharelado, pode ser o que for, se Deus não conceder, não acontecerá nada. Gomé, ingrata, não reconheceu aquilo que Deus fez através da vida de Oséias. São muitos hoje, não reconhecem o que Deus fez. Sabe o que Deus fez? Vou ensinar, vou lembrar melhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Ele viu em nós algo que ninguém via. Sabe por quê? Porque você é bonito? Porque eu sou bonito? Porque você tem conta gorda, ou carro bonito ou não? Não, é por causa do amor dele para com a sua criação. Aí ele envia Jesus. Nós somos igual Gomé. Deus faz a obra, restaura, edifica, Deus cuida, Deus dá escape, Deus dá progresso, Deus dá tudo. O que nós fazemos? Viramos as costas para Deus e voltamos para os nossos amantes. Quem são os nossos amantes?
são todos os nossos desejos que nos afastam da presença de Deus. Pastor, quem é o meu amante? Todos os meus e os seus desejos que nos afastam da presença de Deus. Era Gomer. Lembrou dos amantes e voltou. Está ela num prostíbulo, grávida de um cafetão. E sabe o que Deus vai falar? Oséias, quero que você vá lá. Olha só, não lembra não? O que Deus falou não? Acabei de falar para vocês. Porque Deus amou o mundo. Enviou. Deus enviou. Olha o Senhor falando com Oséias, vai lá. Olha Deus falando com Jesus, vai lá. Olha o Senhor dizendo para Oséias, manifesta o meu amor para um povo que não reconhece aquilo que eu fiz. Demonstra o meu amor para com o povo, através da sua vida, perdoando tudo o que eles fizeram. Ei Oséias, eu quero que você vá lá no prostíbulo agora. E indo lá eu quero que você traga de volta para casa Gomer. Só que há um problema. Gomer está grávida. E além de estar grávida, tem que pagar para ter ela. Entendeu não? Quando Deus enviou Jesus para mim e você, que éramos Gomer, havia um preço a ser pago. E não é preço igual foi estipulado aqui, 80 gramas de ouro ou de prata, não. Era o sangue dele, de um justo. Ei, você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Éramos como Gomer, e tem uns ainda que continuam como Gomer, não reconhecem o que Deus faz. E por isso volta para as práticas prazerosas. Ei, mas o Senhor está mostrando o seu amor, que embora você adultere, embora você prostitui, embora você mate e rouba, Ele não deixou de amar o seu povo. Eu estou querendo mostrar para você que Deus não deixa de amar. Está lá Oséias. Eu fico imaginando Oséias, quando eu disse pela manhã, sabe como seria? Seria eu como homem, a expectativa do meu pai de arrumar uma mulher bacana, uma moça bacana. Deus falou comigo, eu quero que você vá lá na Guaicurus, lá naquele prostíbulo. Você pode abrir todas as portas lá e olhar qual mulher você quer, mas eu quero que você case com uma prostituta. Você imaginou isso? Aí eu chego na minha casa, e no meu caso ainda, né, um pouquinho mais agravante, né, que lá o meu pai é por ter estudado, ter um títulozinho de juiz, tal, né? A pressão é maior, né? Eu chegando, pai, essa é a varoa que Deus me deu. É, meu filho, aonde você conheceu ela? Na zona. Na zona. Que isso, meu filho, tanta moça linda, maravilhosa, e você foi escolher uma lá no prostíbulo? Pai, é porque Deus quer me usar para mostrar ao povo dele o quanto Ele ama, embora o povo traia a todo momento. Deus quer usar minha vida, sabe, pai? Deus me deu o poder para me escolher dentre os prostíbulos qual mulher eu queria, mas quanto a com quem casar, Ele não me deu esse direito. Eu tenho que casar com ela. Sabe o que eu entendo aqui? O ato de amor de Oséias. E quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Não tem como amar e não perdoar. Oséias está indo lá no prostíbulo. Eu fico vendo as amigas de Gomer lá ainda, e olhando para Oséias e dizendo: ei, homem, deixa de ser bobo. Já teve 2 filhos com ela, e agora você está voltando aqui, ela não quer nada com você não, ela te abandonou, ela te jogou fora. E Oséias dizendo: eu estou aqui, porque independente daquilo que ela fez comigo, eu a amo. Você não pegou não. Foi quando Jesus veio. Ele disse para muitos:
independente do que eles fizeram para comigo e com o meu pai, eu os amo. Eu os amo tanto que eu vou dar a minha vida por eles. Oséias lá no meio do prostíbulo, o povo tudo condenando ele, eu quero levar aquela que eu amo de volta para casa. Eu acho que vocês ainda não entenderam. O objetivo maior dessa mensagem é fazer você entender que embora você tenha errado, tenha praticado práticas que não condiz com a palavra do Senhor, Ele está dizendo assim: volta para a minha casa, porque aqui que é seu lugar. Nos braços do Pai, nos braços do Pai, nos braços do marido, porque Gomer representa Israel. Israel biblicamente é a mulher de Deus. Nós somos a noiva de Jesus. Israel é a mulher, a esposa. Nós somos a noiva de Jesus. E quando Jesus vem, nós estamos igual Gomer, uma noiva suja no lamaçal do pecado, e uma noiva com dívidas impagáveis. Só que Jesus vem. Foi como Oséias. Oséias entra no prostíbulo com o dinheiro, pergunta quanto que é, o cafetão fala, ele está aqui. Eu pago por aquela que eu amo. É Jesus. Eu morro por aqueles que eu amo. Eu morro e pago a dívida com o meu sangue por aqueles que eu amo. A Bíblia diz então que ele paga, pastorzito. E ele pagando, ele leva ela de volta para casa. Só que a Bíblia vai me dizer que quando ele leva de volta para casa, ela vai ter o filho, que não é dele, é do cafetão. Não é dele, mas é do café. A promessa era para Israel, mas Israel rejeitou alguns. E ela veio parar em quem? Eu vim para os que eram os meus, mas os meus não. Mas todos os que receberam se tornaram. Olha aí, olha aí, éramos nós. Gomer está com um menino. Esse menino tem um nome. O primeiro, Deus espalha. O segundo, desfavorecido, caiu da graça, desgraça. E agora, o próximo, está escrito, e eu vou ler. O nome é Lo-Ami, que significa não meu povo. Olha o que o Senhor está dizendo. Oséias, o meu povo vai saber, através do seu matrimônio, do seu casamento, que eles serão espalhados, que eles serão desfavorecidos, e o pior, que eles não são o meu povo. Tudo isso devido a ato de desobediência. Ato de desobediência minha e sua. Tudo voltado para os nossos desejos e não para o propósito de Deus. O que tem que prevalecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus não é o seu desejo, é o propósito que Deus tem através da vida dele. Só o que está prevalecendo hoje? O meu desejo. Eu faço, eu quero, é do meu jeito, é da minha forma. Foi Gomer. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu faço. Eu vou pegar a minha criança e vou oferecer a quem eu quero. Eu vou pegar tudo que o Senhor me deu. A Bíblia diz que ela pega tudo que ela tinha e vai dar a Balaíns, a Mamon, a Astarote. Ela vai dar a todos os deuses. É o que muitos fazem hoje na igreja. Tem dificuldade de dar uma oferta na igreja, mas para Mamon dá toda hora. Tem dificuldade com o dízimo, mas gosta de pagar um agiota. Sabe o que é o triste? Que as pessoas acham que Deus é cego. As pessoas acham que Deus não é mais o mesmo. Só que a Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra que é Ele
não passa. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo que sonda e esquadrinha o meu e o seu coração. A palavra dele é como espada, que corta dos dois lados, traz a intenção, viu, do seu coração, e expõe para fora, faz divisão entre junta e medula. Ei, é ele que faz isso. A palavra dele também é como um martelo, que esmiuça a penha, sabe, aquele coração duro, é a palavra dele, ó. A Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo que Gomer está fazendo. E a minha pergunta é: você vai fazer como Gomer? Voltar para casa ou vai continuar se prostituindo? Essa é a minha pergunta. Você vai querer voltar para casa, para os braços do Pai, de Deus, ou você vai continuar vivendo os seus prazeres? É você quem escolhe. Embora Ele já tenha pago por você, mas você pode escolher. Ela voltou. E voltando, Deus está dizendo algo: eu vou restaurar quem precisa ser restaurado. O povo trai, o povo nega, o povo abandona, o povo oferece tudo que Deus deu para ele, para Mamon, para Baal, para Balaíns, para Astarote, e Deus está dizendo: se vocês voltarem como Gomer voltou, porque eu já paguei, eu vou mudar a vida de vocês. O Senhor está dizendo para o povo dele: olha, Oséias, fala para o meu povo, que embora eles tenham me traído, se eles retornarem, eu restauro a vida de cada um deles. Se eles reconhecerem quem eu sou e me servirem, eu restaurarei cada um deles. Só existe um jeito de ser restaurado: é voltando para Deus. Não sei se aqui tem algum desviado, não sei se tem alguém aqui afastado. Se Deus está falando com você, não perca tempo, volte. Isso aqui só é a manifestação do amor de Deus para um povo pecador, transgressor e que necessita da presença de Deus. Não é uma mensagem longa, é uma mensagem curta, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. Tem momentos que nós seremos, infelizmente, como Gomer. Abandonaremos o Senhor. Infelizmente, é o ser humano. Não são todos, mas na sua maioria. Outros abandonarão, depois voltarão. E voltando, tendo tudo restituído, restaurado, a vida toda mudada, vai querer por um momento voltar para os prazeres. Só que a Bíblia diz que Deus não deixou de amar. O que Deus faz? Envia um homem de Deus, envia uma mulher de Deus, coloca hino para você ouvir, coloca pregações para você ouvir, sabe para quê? Para você voltar, porque Ele ama. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. Você ouve, o Espírito Santo move, de tal forma que Ele te convence, e você fala: realmente, eu abandonei o Senhor, realmente, eu me afastei do Senhor. Realmente eu consagrei a minha criança aonde não deveria ser consagrado. Ofereci a minha criança a Moloque. Realmente nunca contribuí com a obra do Senhor, mas o que eu contribuí com construção de shopping, só um exemplo, mas com a obra do Senhor nunca. O que eu contribuí com tantas pessoas que nem servem a Deus, mas com a obra do Senhor, é só reconhecer. E quando o Espírito Santo vier, é você fazer como Gomer fez. Não criar resistência para ir de volta para casa. A Bíblia não diz que ela resistiu. A Bíblia diz que ela volta. A Bíblia também não diz que Deus rejeitou, através de Oséias,
o filho continuou morando dentro de casa. Somos nós que pecamos hoje, é que Deus não deixou de amar. Somos nós que numa atitude nossa hoje nos distanciamos do Senhor. Aí que nessa noite Ele está dizendo: eu te amo do mesmo jeito. Se você quiser pode voltar, se você quiser pode vir. Eu já paguei o preço, você não deve mais nada, é só você vir. Reconheça que não deveria ter saído, agora volta. Reconheça que os seus prazeres te levou a ser aquilo que você é hoje, mas eu sou poderoso para mudar a sua vida. Iremos para casa. É mais uma semana, creio eu, de vitória. Mais uma semana de bênção. Mais uma semana que o inimigo não vai perder a oportunidade para tentar você, viu? Não vai não. Pode ter certeza, vai lá, mas vai tentar. Só que a Bíblia diz que o Senhor não permitirá, irmão, tentação que nós não possamos suportar. Então fique tranquilo, fique de boa, fique em paz. Fique em paz. Somente obedeça. Ouça a voz do Espírito, é o que diz a palavra. O que o Espírito diz à igreja, só ouça e execute. E ele vai embora. Porque o que a palavra diz? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos aqui hoje duas pessoas para serem apresentadas como membros aqui nessa igreja. Hoje pela manhã, um jovem aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Na Igreja Batista Tempo de Deus, nós não temos o costume de fazer apelo, não. Aqui é o Espírito Santo que move, tanto que hoje isso aconteceu após culto, a maioria já estava almoçando lá embaixo. Na terça-feira também foi pós-culto, 10h30, 11 horas da noite, né? Uma pessoa, um homem, pai de família, juntamente com a sua esposa presente, sua filha, que tinha batizado no domingo, nosso irmão Kleber, recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E hoje nós temos aqui, para apresentar como membro, a Bruna e a Mel Isabelle, tá certo? Quero chamá-las aqui em nome de Jesus, e vamos dar uma salva de palmas para elas, glorificando o nome do Senhor, pela atitude delas, né? Vem cá, fica com vergonha não? Vamos orar por você, sobe aqui, pode vir. Glória a Deus. Amados, se o Espírito Santo não fizer isso aqui, ninguém faz. Isso é só Deus, irmão, não é nós, é Deus. Amém? Vamos orar por elas? Estenda a sua mão em direção a Bruna, a Mel, soberano Deus e eterno Pai. Nesta noite eu apresento diante do Senhor a Bruna e a Mel, que decidiram, Pai, congregar conosco, ser membros da Igreja Batista Tempo de Deus. Eu peço ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que todos os propósitos e promessas do Senhor se cumpram através da vida delas. Que elas sejam instrumentos do Senhor nesta casa, para ganhar almas para o Senhor. E para fazer, não segundo o desejo de cada uma delas, mas segundo o propósito do Senhor. Eu oro, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor continue guardando, protegendo, livrando e dando crescimento. Isto eu oro para a tua glória, para o teu louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindas no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Mulheres, conversa com a pastora. Os homens de vez em quando conversam comigo. Tá bom? O que eu estou querendo dizer? Pastor Luiz não tem contato de membros da igreja, exceto quem é parente meu, quem está aqui há mais de 12 anos, né? Mas as demais não. É só com a pastora Edneia. Tá bom? Nós vamos para casa, fica de pé. Vamos embora? Estou terminando até mais cedo hoje, ó. 7h35. Glória a Deus. Ó, teve um irmão lá que deu até glória. Vai dar para você ir lá no Tandera tomar o caldo, né, bebê? Oh, glória. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus proteja vocês, que o amor de Deus estenda sobre a vida de vocês. Quando vocês chegarem em casa, seja uma bênção em nome de Jesus.
Levanta sua mão para o alto. 1, 2 e... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados, quando você estiver orando,